Hoje, a Bíblia na linguagem. A Bíblia na linguagem de hoje é mais popular ainda, tá? Só que a Bíblia na linguagem de hoje, ela é boa para o cristão que está começando na fé, que tem dificuldade de entender as outras versões que são mais arcaicas, mais antigas, tá? Então é legal, por exemplo, você ganhou alguém para Jesus hoje. Qual é a melhor versão para alguém que começou hoje a caminhar na fé? Sem dúvida, é a nova versão na linguagem de hoje. A NTLH. NTLH, tá? NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje, que é o que o irmão está falando. É o das medidas, por exemplo. Também das medidas, exatamente. A Arca de Noé. Né? Exatamente. Arca de Das Noé. medidas. Por quê? Para facilitar a vida das pessoas. Por sistema decimal. Exatamente. Tá? Então ela tem essa facilidade de já trazer tabelas, pesos e medidas já no nosso entendimento. É de mais fácil compreensão. A Bíblia Viva também, nós vamos ver aqui, ó, ali embaixo, ó, a Bíblia Viva e a Bíblia A Mensagem. São duas Bíblias parafraseadas. O que é isso? É como se fossem romanceadas. De mais fácil compreensão ainda, mais modernizada ainda. Chega às vezes até o texto choca assim. Por exemplo, você tem costume de ler o texto no original, na linguagem arcaica, na linguagem mais antiga, ou até na NVI, e de repente você chega na Bíblia Viva, na Bíblia A Mensagem, você fica até assim meio, rapaz, está moderno até demais. Tá? Por quê? Porque é uma Bíblia parafraseada na linguagem de hoje, na linguagem de rua, tá? Na linguagem que até uma pessoa simples de rua vai entender. Tá? Às vezes é legal, eu uso às vezes essa Bíblia quando eu vou fazer casamento. Por quê? Porque às vezes você está ali no meio de um povo que nunca lê a Bíblia. E a Bíblia, a Mensagem, a Bíblia Viva, você abre, meu amigo, você lê, todo mundo entende. Porque é na linguagem do povo, é na linguagem simples do dia a dia, atualizada. Né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios 3, né? 1 Coríntios 13, quando fala ali do amor, né? A Bíblia diz assim, se eu não tiver amor, eu estou no final lá daquele texto que fala do amor, do sino, de dar a vida, né? dar os meus recursos para os pobres, dar a minha vida em prol de outras pessoas. Aí o texto comum fala aqui, né? Se eu não tiver amor, serei como um sino redundante. Ele usa, vamos dizer assim, como se fosse um sino que não tem um sino que não tem som. Exatamente, eu não me lembro certinho como é que se fala. 1 Coríntios 13, agora não estou lembrando. Eu sei que na Bíblia a mensagem diz assim: se eu não tiver amor, eu estou falido. Então você lê aquela coisa assim, né? Você está acostumado a ler o sino, que retine e tal, não sei o quê. E aí você lê, se não tiver amor, você está falido. Mas é legal também, é uma outra, né? E é uma verdade também. Se não tiver amor, a vida está falida. Então é interessante, mas ao mesmo tempo choca com quem já tem um conhecimento prévio do texto, das versões mais comuns, das versões mais antigas, de linguagem mais arcaica. Tá bom? Beleza? Mas é uma Bíblia legal para você ter. Eu tenho essa Bíblia Mensagem, tenho a Bíblia Viva, gosto de lê-las, porque assim é de fácil compreensão, fácil entendimento, e você pode usar muito, principalmente para evangelizar pessoas comuns, pessoas que às vezes, né, têm um entendimento mais dificultoso, linguagem mais rebuscada, mais erudita. Então, como também a NTHL, como o irmão falou, a nova tradução na linguagem de hoje é excelente para quem ou lê pouco a Bíblia, ou nunca leu, ou não conhece nada da palavra de Deus. É excelente. Bom, é a Bíblia que os meus filhos leem. Meus filhos estão aprendendo, estão engatinhando na fé. Eu comprei Bíblia e ele é legal. Para quê? Para facilitar a compreensão deles. Entendeu? Ok? E tem, como nós vimos na aula passada, as versões infiéis, né? Corrompidas, modificadas, como essa tradução do Novo Mundo, da Torre de Vigia, dos Testemunhos de Jeová. Bom, foi modificada, foi corrompida, foi desviada, mudaram trechos da Bíblia totalmente do original. Para quê? Para fazer com que as versões
que eles utilizam, que essa versão, tradução Novo Mundo, possa ser conivente com os ensinos equivocados dos testemunhos de Jeová. Tá? Por isso que os testemunhos de Jeová são considerados seita, é uma seita cristã, bom, como outras seitas que existem também. Os Mormons, por exemplo, também. O livro do Mormon é uma Bíblia corrompida, modificada, uma aberração. Nós já falamos sobre isso. Canaã é os Estados Unidos. Olha que loucura, né? Noé é Noah, que é Noé em inglês. Então eles mudaram o nome dos personagens, criaram uma ficção, uma história toda maluca. Então também é uma Bíblia. Tiraram trechos da Bíblia, do Antigo Testamento, corromperam o texto, fizeram um furdunço. E colocam o livro do Mormon no mesmo patamar da palavra de Deus. E para eles, a Bíblia deles é o livro do Mormon. É o livro do Mormon, exatamente. Que é a igreja dos santos, né? Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Só tem o nome Jesus, porque é uma igreja bem diferente dos verdadeiros cristãos. Vamos lá então? São Bíblias, né? Agora nós vamos falar sobre Bíblias de estudo, gente. É muito importante isso. Quem tem uma Bíblia de estudo aí? Vou mostrar. Cadê? Mostra aí para nós. Ó, Bíblias de estudo são diferentes, tá? Bíblias de estudo, elas têm uma série de recursos a mais. Lá, ó. Esse aqui é pentecostal, gente, ó. Bíblia de estudo pentecostal. Ei! Bíblia de estudo pentecostal, tá? São Bíblias, gente, que elas têm uma série de, elas têm palavras cruzadas aqui no meio, ou seja, citações bíblicas. Por exemplo, você está lendo aqui, de repente tem um Azinho, um Bzinho aqui do lado, aí tem a referência de outros textos bíblicos do lado. Tem também comentários bíblicos embaixo. Tem também no começo dos livros, tem gráficos, gráficos de cronologia bíblica, dos reis, tal, da época. Também tem introdução de livros, Muito legal você ter uma Bíblia de estudo. Eu vou até indicar para mim qual é a melhor Bíblia de estudo que tem. Então tem esboços aqui, ou seja, quais são os tópicos que vão ser abordados no livro de 1 Crônicas. Tem o autor, o tema, datas, considerações preliminares, o propósito do livro, visão panorâmica, características especiais. O livro de 1 Crônicas em face ao Novo Testamento, ou seja, que ligação tem de 1 Crônicas com o Novo Testamento, a fidedignidade histórica de Crônicas. Então tem uma série de ferramentas históricas, arqueológicas, bibliológicas também, e conceituais, coisas relacionadas àquele livro, tá? Então é muito legal, principalmente quando você vai pregar sobre algo, é legal você dar uma lidinha na introdução, uma Bíblia de estudo, daquela carta que você está lendo. Por quê? Porque daí você vai saber quem é o autor, qual é a data, para quem o autor escreveu, qual era o propósito dessa carta, desse livro, e também uma série de informações importantes para você. Tá bom? Existem Bíblias muito boas de estudo. Entre elas, essa primeira aqui, algumas Bíblias são temáticas, tá? Aqui, pentecostal. Algumas Bíblias são temáticas, por exemplo, tem a Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia da liderança. Tem uma Bíblia chamada Bíblia da liderança, muito boa, de John Maxwell. Eu até estou fazendo uns programas na televisão, eu estou utilizando essa Bíblia. Ela tem uns estudozinhos assim, pequenininhos, maravilhosos. A gente está gravando, fazendo os programas de televisão, 15 minutinhos naquele programa Nossa Casa, toda semana. A gente está dando uma palavra lá, né? E eu estou usando essa Bíblia. Eu pego alguns estudozinhos que tem nessa Bíblia, leio ali o texto básico, né? Pego ali o esboçozinho que já tem e vou falando, vou improvisando ali em 10, 12 minutos. Claro que com ênfase evangelística, porque eu estou falando geralmente para pessoas que não vêm na igreja, né? Pessoas comuns. Então a gente sempre faz com uma ênfase evangelística. Bom, a TV Caiuá, toda segunda-feira à noite, entre 9h30 e 10 horas da noite. É bem no horário da aula, tá? Não, mas tem no YouTube. Eu estou postando no meu canal no YouTube, tá? Então tá lá os videozinhos. Por isso
essa semana eu postei 3 vídeos. 3 vídeos. Vencendo seus medos. Eu não me lembro de cor, tanta coisa. Vencendo seus medos, o caminho, superando o caminho das feridas, coisa assim. É várias coisas que a gente fala, né? É para memorizar. Eu vi o seu pastor na televisão, ele fala muito bem. É uma senhora. Deus dá graça. Toda segunda-feira, das 21h30 às 10 horas da noite, a gente passa um programa de televisão que vai pegar agora toda a região, Campo Mourão, Maringá, vai pegar tudo. Ela trabalha lá, ela sabe. Agora a televisão não vai pegar só aqui o Maranhão e região, vai pegar todo o noroeste do Paraná, Chateaubriand, já pega, né? Toda a região. Ela trabalha lá, ela é repórter. A TV caiu lá, nossa amiguinha. E aí esse programa passa toda segunda-feira à noite, das 21h30 às 10 horas. Legal, né? Era um sonho que eu tinha um dia estar no programa de televisão. Né? É simples, é pequenininho, mas para mim é de graça, foi oferecido, né? Olha que benção. Coisas que Jesus dá, né? E é porque ela é irmã nossa da igreja, ela tinha o desejo, e ela precisa também formar conteúdo, né? É um programa diário, imagina, de segunda a sexta. Então tem que ter 3 a 4 matérias todo dia tem matéria, imagina. Então a gente vai fazendo as gravações, ela vai colocando lá uma vez, às vezes 2 vezes por semana, ela coloca lá as nossas ministrações que eu uso baseadas na Bíblia da liderança. Então eu pego um estudozinho ali, leio o texto principal e claro, vai fluindo ali, vou improvisando, não copio o que o cara fala, só pego os pontos ali e a gente vai ministrando. Às vezes não, às vezes eu trago um esboço, algo que Deus me deu, uma palavra, e a gente vai ministrando. Passa voando, porque é 10, 12 minutos. Tenta imaginar. Então tem que ser super sucinto, bem rápido, objetivo, evangelístico. Mas é bem legal, tá? Legal, um sonho, né? Deus realizou. Glória a Deus por isso. Vamos lá, tá bom? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Para ganhar alma para Jesus e trazer isso para a igreja. Vamos lá, gente. Ó, a Bíblia, uma das Bíblias de estudo mais famosas. Fala, quer falar alguma coisa? Sua indicação. Ah, tá. A minha indicação de Bíblia de estudo eu não coloquei aqui, tá? Porque não está no nosso material. Mas para mim é a melhor Bíblia de estudo que existe hoje no português. É a Bíblia de estudo ampliada, expandida. Bíblia de estudo ampliada, expandida. Você vai encontrar na internet por uns R$90 essa Bíblia. De 90 a 120 reais. Eu comprei por R$70. Às vezes eu pego uma promoção de R$70. Bíblia de estudo. Ó. Bíblia de estudo ampliada, expandida. A letrinha é muito pequena? É uma letra média, tá? Uma letra média. Tá? Bíblia de estudo ampliada e expandida. Eu tenho essa Bíblia. É para mim a melhor Bíblia de estudo que tem. É uma Bíblia que tem comentário, tem dicionário, tem notas de rodapé, tem numeração chave de versículos que você vai pegando, tem a harmonia dos evangelhos, tem os milagres de Jesus, tudo em ordem assim, em estudos, tem arqueologia, tem até isso que eu acho mais fantástico nela, tem uma síntese sobre a história da igreja. Olha só que legal, história da igreja resumida tem nessa Bíblia. Tem uma síntese também, assim, de maneira sintética, né, objetiva, da teologia sistemática, que nós vamos ainda estudar. De toda a teologia, todas as principais doutrinas da Bíblia, os principais ensinamentos, os textos bíblicos, as referências, os principais conceitos. É uma Bíblia extraordinária. Ela foi escrita por um teólogo chamado Charles Hyde. É um dos maiores teólogos norte-americanos. Ele escreveu essa Bíblia. É extraordinária. Bíblia ampliada, expandida. Bom?
tem comentários bíblicos embaixo, muito pertinentes, muito bons. É a Bíblia que eu recomendo. Quem quiser comprar uma só Bíblia de estudo extraordinária, essa é a melhor, a meu ver, tá? Minha opinião. Quem quiser, se quanto mais gente juntar para pedir, sai até mais barato, né? Sai. Quanto mais quem interessado. Se vocês quiserem, dá para a gente pedir para vocês. Quem quiser, vai sair nessa faixa de 70 a 90 reais. Mas se a gente pedir em quantidade, eles conseguem. O preço normal dela é 120 reais, tá? Mas eu acho que dá para pedir por uns entre 70 a 90 reais. A gente pedir em quantidade, quem quiser, tá bom? Pois quem quiser, deixa o nomezinho aqui, dá para a gente pedir junto. Em nome da igreja, daí talvez a gente tenha esse desconto e tal. Quem quiser dá para pedir junto aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira Bíblia de estudo aqui que nós vamos falar, Bíblia Sherry, coordenada por um dos maiores teólogos norte-americanos que viveu no Brasil, vive no Brasil, né? É um dos grandes nomes da teologia em português, é o Russell Sherry, é o pai da editora Vida Nova. Esse homem é extraordinário, eu tive umas 3 aulas com ele. É um cara assim que dá um show de Bíblia. Ele é considerado, está entre os 3 maiores teólogos brasileiros. Brasileiro não, de língua portuguesa, ele não é brasileiro, ele é americano. Mas é considerado brasileiro, ele já mora vários anos no Brasil. É um dos grandes nomes da teologia brasileira. É Russell Sherry. Ele tem uma Bíblia com o nome dele. Ele é o principal editor dessa Bíblia, né? Ele tem uma equipe de apoio que ajudou ele a escrever essa Bíblia. Teve a sua equipe, né? Foi elaborada pela editora Vida Nova, com a Sociedade Bíblica do Brasil. Tem mini esboços de sermões. Tem a cronologia bíblica, que é o tempo, né? A linha do tempo da Bíblia. Tem concordância. O que é concordância, gente? São as palavrinhas da Bíblia, né? Os temas principais. E aí as citações dos trechos que falam sobre amor, por exemplo. A concordância, todos os textos que falam sobre amor. Mapas também coloridos, tabelas de pesos e medidas, análise e introdução de livros, igual aqueles que eu mostrei ali do irmão, tá? Introdução de livros e tal. Essa Bíblia que eu falei também, a ampliada expandida, tem também tudo isso aí que eu estou falando. Todas essas coisas tem na Bíblia ampliada expandida. E ainda mais. Tá? Que é aquela questão da história da igreja, da teologia, tem nessa Bíblia que eu falei, ampliada expandida. Outra Bíblia também muito usada é a Bíblia de Estudo de Esperança. Só vou passar rapidinho aqui, tá? Da editora Vida Nova e a Sociedade Bíblica do Brasil. Tem as respostas mais importantes da vida. Olha que interessante. Ela tem vários estudos das principais perguntas com relação à existência, à vida, né? Perguntas do dia a dia, da vida das pessoas. Por isso, Bíblia de Estudo e Esperança. Está baseada nas promessas de Deus, na esperança dos crentes. Tem notas exegéticas que são como se fosse notas de estudiosos da Bíblia sobre aquele assunto, textos paralelos. Por exemplo, às vezes você está lendo ali em Mateus, ele bota a referência onde é que está em João, onde é que está em Lucas e tal. Usa também a versão Almeida século XXI, que é aquela versão que eu falei, mais modernizada, mais atualizada. Tá bom? Então é uma versão de Bíblia de mais fácil compreensão. Outra Bíblia de estudo é a Almeida, que é uma Bíblia famosa da Sociedade Bíblica do Brasil. Também tem concordância temática, né, por temas, amor, fé, espiritualidade, tal, coragem. Tem ali as citações bíblicas, tem dicionário bíblico de palavras, tem guia sinótico dos evangelhos, que é o quê? É igual aquilo que eu falei, os principais milagres de Jesus, onde é que está? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse é o guia sinóticos dos evangelhos, tá? Cronologia bíblica, tabelas, e usa a versão Almeida, revista e atualizada, ok? Outra Bíblia de estudo muito famosa é a Bíblia de estudo Vida. Também tem notas laterais, ou seja, aqui está a Bíblia no centro, tem umas notinhas laterais assim, de entendimento, de compreensão, de citações, de referências bíblicas, concordância bíblica, plano de leitura, anual de leitura, mapas e tabelas e dicionários também. Bom, Bíblia de estudo Vida. São tudo Bíblias boas, tá, gente? Só que, como eu falei, existe uma que para mim é a melhor de todas.
que é aquela que eu mencionei lá. Tem uma outra que é quase tão boa quanto essa que eu mencionei, que não está aqui, mas eu considero uma das melhores Bíblias de estudos que tem, que é a Bíblia de Estudo Plenitude. Quem já viu essa Bíblia? Plenitude. Eles consideram a Bíblia da quadrangulada, dos neopentecostais, né? Mas é uma Bíblia excelente. Inclusive tem até palavras no original. Tem alguns, por exemplo, tem um trecho